Daí, galerinha, vamos estudar um pouquinho aqui o movimento circular, que é o movimento que a gente vai analisar um pouco, né? Não na sua totalidade, né? Não vamos nos ater, por exemplo, muito à questão angular do movimento, né? Mas a gente vai ver em linhas gerais, né? A gente vai ver o quão importante é esse movimento circular, né? Fazer uma análise bastante satisfatória aí sobre as condições do movimento circular, velocidade, o tipo de deslocamento, a frequência, né? Período, então coisas bem interessantes. No final vamos ver se a gente fala um pouquinho ainda de sistemas de polias, né? Engrenagens com polias ali de polias, engrenagens, rodas, né? Que em contato ali, né? E com diâmetros diferentes que vão fornecer diferentes velocidades e torques, né? Então, por exemplo, ali a relação de marchas de uma bicicleta, né? Por que engrenando uma mensageira menor que uma catraca maior, né? Ganha força, mas perde velocidade. Então, daqui a pouco a gente, né? Um complemento legal no finalzinho do movimento circular como uma aulinha à parte, tá? Então, eu vou deixar também para quem quiser saber um pouco sobre, muito interessante. Então, vamos lá, movimento circular. Pessoal, movimento circular, né? O que é movimento circular? Movimento circular é todo movimento cuja trajetória é uma circunferência, né? Então lembra lá da matemática, né? Circunferência, círculo, né? Circunferência é quando eu tenho apenas a linha, né, de contorno. O círculo é quando eu tenho todos os pontos, né? É uma circunferência pintada internamente, onde eu tenho os pontos internos, né? Então, o movimento circular, a trajetória vai ser uma circunferência, né? Ela pode ser uma circunferência fechada, como por exemplo aqui, né, onde eu estou, né, balançando uma bolinha aqui numa cordinha, né? Ela está descrevendo circunferências fechadas, né? Mas o movimento circular eu posso ter uma trajetória também que é uma parte de uma circunferência, né? Então eu tenho aqui uma trajetória com deslocamento angular de 60 graus. Ó. O móvel sai desse ponto B, faz essa curva, faz esse pedaço de circunferência aqui, ó, até o ponto B, né? Então isso aqui também é considerado um movimento circular, porque tem a força centrípeta, tem a aceleração centrípeta, né? Tudo que a gente vai ver depois. Então tem as características de movimento circular. Trajetória circular, né? Não precisa então necessariamente ele estar, né, fazer uma trajetória fechada para que o movimento seja considerado circular. Basta que seja um arco de circunferência, né? Fazendo uma curva, uma rotatória, né? Já é considerado um movimento circular. Tá? Então, o movimento circular pode ser trajetória fechada, né? Quando fecha uma circunferência, sai desse ponto, roda e volta aqui, né? Ou apenas quando faz parte de uma circunferência, né? Quando sai de um ponto A vai até um ponto B, executando um arco de circunferência, apenas uma parte de uma circunferência. Aqui é uma gifzinha, né, animada mostrando, né, um corpo, uma bolinha descrevendo uma trajetória circular, né? Então, né, a trajetória, que é a linha que descreve o movimento, é uma circunferência, né? Então, ela está descrevendo uma trajetória fechada, né? Inclusive mostrando aqui o seu deslocamento, né? O ângulo em relação ao centro, né? Que a gente chama de deslocamento angular. Tá? Então é um exemplo simples, né? De uma trajetória, né, circular, né? Por exemplo, o planeta Terra também cumpre uma trajetória quase circular em torno do Sol, né? Então tem uma leve excentricidade, né? Tornando o movimento elíptico, né? Mas é quase, né? Quase um movimento circular, tá? Então nós temos N exemplos de movimentos circulares, né? Por exemplo, a cadeira de uma roda gigante descreve um movimento circular, a hélice de um ventilador descreve um movimento circular, né? Um ponto na roda de um automóvel quando ele está circulando descreve um movimento circular. Então tem uma infinidade possível de exemplos aí para movimento circular, tá? Movimento circular e uniforme. Aqui é a letra U, depois tem um errinho aqui, tá? O que é movimento circular e uniforme? Olha só, nós estamos estudando aí, né, até o momento, o movimento retilíneo e uniforme, que é um movimento em linha reta com velocidade constante. O movimento circular e uniforme é um movimento cuja trajetória não é mais uma reta, ela é uma circunferência, né? O movimento é circular com velocidade constante. Por exemplo, uma roda gigante ela descreve um MCU, ela descreve, né,
a cadeira da roda gigante, lá você no aparelho, né, descreve um movimento circular e o equipamento faz a cadeira e você sempre descrever o movimento circular com uma mesma velocidade. A roda gigante não aumenta a velocidade nem desacelera, né, no seu funcionamento normal, apenas, né, nos momentos ali de partida e parada, né, tem uma variação de movimento, claro, pela parte do repouso, né, o equipamento está parado, você não pula na cadeira com a roda gigante em movimento, né, tá, mas na maior parte do seu movimento é um MCU, é um movimento circular uniforme, tá. E eu consigo também calcular a velocidade média, né? O que é a velocidade média no movimento circular? Lá no que a gente viu, né, no começo, lá no conceito de velocidade, a gente viu que velocidade é variação de deslocamento, posição final menos inicial, ΔS, dividido por ΔT. Tá? No movimento circular, velocidade média é igual a 1K vezes 2πr sobre ΔT. O que é esse K? Esse K é o número de voltas. Tá? Isso aqui pode ser meia volta, pode ser uma volta completa, pode ser 3 voltas, né? Vamos supor que eu quero calcular a velocidade média de um corpo que dá 3 voltas em 5 segundos. Tá? Ele dá 3 voltas completas em 5 segundos. Então, vai ser 3 vezes 2πr é o comprimento de uma volta. Então, pode até anotar isso se quiser. Somente o 2πr, o que está aqui entre parênteses, refere-se ao comprimento de apenas uma volta. Se for 3 voltas, vai ser 3 vezes uma volta, ou seja, 3 vezes 2πr. E ΔT é o tempo para fazer o movimento considerado aqui. Se for uma volta, né, o ΔT é o tempo para dar uma volta. Se for 2 voltas e meia, né, vai ser 2,5 2πr. Aí o ΔT vai ser o tempo para dar uma, 2 voltas e meia, né, parando aqui, tá? Certo? Então K é o número de voltas. Se for apenas uma volta completa, né, só uma volta, saiu de uma volta, saiu de um ponto e retornou ao mesmo ponto, a gente fica com a fórmula apenas 2πr, né? 2πr porque o K vai valer 1, uma volta, tá? Agora se for 2 voltas, já tem que botar o 2 aqui na frente, tá? Sempre é simples. Opa, desculpa sair fora aqui. Então esse K é o número de voltas, tá? Pode ser meia, pode ser um número inteiro. Então, se for um quarto, ele dá um quarto de volta em 10 segundos, calcula a velocidade média. Aí tem que botar um quarto aqui. Um quarto de uma volta, que é 2πr. Tá? Beleza? Então, quando é apenas uma volta, o K é igual a 1, sem problema, tranquilaço. Tá? Então, essa é a fórmula para a velocidade média no movimento circular. Exemplo. Um corpo descreve uma trajetória circular levando 10 segundos para dar uma volta completa. Ó, uma volta completa. Se o raio da circunferência é 2 metros, calcule sua velocidade média. Lembra que o raio é a distância do centro até a borda, até a trajetória. Né? Eu quero saber com que velocidade ele está se movimentando aqui. Tá? Sabendo que para dar uma volta completa, que o problema faz menção apenas a uma volta, ele leva 10 segundos. Tá? Então, velocidade média é 2πr dividido por ΔT. Velocidade média é 2πr. Lembra, esse R aqui está aqui, é 2. Então, bota 2 no lugar de R, né? Por 10. Velocidade média 12,56 dividido por 10. Esse π, não esquece que ele vale 3,14. Tá? Eu poderia deixar 4π dividido por 10. Né? Não tem problema. Mas é preferível, né, botar aqui para não deixar em função de π, que a gente de repente não está muito acostumado aí. Então, no lugar de π você bota 3,14. Então fica 2 vezes 3,14 vezes 2, 12,56 dividido pelos 10 segundos de movimento. Por fim, eu tenho uma velocidade média aí de 1,26 ou 1,25. Aqui porque eu arredondei, né? Poderia ser 1,25 metros por segundo. Beleza? Então não esquece que o ΔS aqui, né? Se for uma volta completa é apenas 2πr. Tá? Então ele está fazendo uma volta completa. Se fosse duas, eu teria que fazer 2
vezes 2πr. Tá? 2 vezes uma volta. 2πr é uma volta. Então, uma volta inteira dividido por 10 segundos. Então, a velocidade dele média é 1,26 metros por segundo. Pessoal, então o movimento circular uniforme, né, é aquele movimento cuja trajetória é uma circunferência mais a velocidade tangencial que a gente fala, né, a velocidade aqui do corpo mesmo, tá? Tangente porque a gente representa o vetor velocidade, que eu não estou falando em vetor ainda, né, mas a velocidade é um elemento tangente à trajetória. Tá? Lembra que lá no MRU valia a expressão posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Onde é ΔS, S menos S0 é um arco de circunferência. Tá? Então, aqui a ideia é a mesma, tá, pessoal? Então vamos supor que ele saia dessa posição e vá até o S, né? Tá? Saia dessa posição e vai até o S. Tá? Então, esse ΔS aqui na verdade é um quarto, porque eu não sei, se eu não sei, né, exatamente quanto que vale isso aqui, não sei se isso aqui não é exatamente meia volta, né, então, tá, mas se eu conheço aqui esse ângulo interno, através desse ângulo eu posso calcular o ΔS, né, porque aqui é um arco de circunferência, tá, eu posso achar o comprimento deste arco de circunferência, desse pedaço de circunferência de S0, de onde ele iniciou o movimento, até a posição S, onde ele terminou o movimento, né? Eu posso calcular essa distância fazendo ΔS é igual a θ, que é esse ângulo interno aqui, se eu tiver como conhecer ele, vezes o π, vezes o r, dividido por 180 graus. Tá? Aqui faltou a bolinha do grau. Então, é o cálculo de um arco de circunferência, ou seja, uma parte apenas da circunferência. Aí vale tudo igual, né? Então, vale essa equação que é a posição final S é igual à posição inicial S0, mais a velocidade, que é sempre constante, essa velocidade tangencial, vezes tempo de movimento. Tá? Se ele cumpre um arco de circunferência, né, se eu não sei qual é o percentual de uma volta, né, eu calculo essa distância de S0 até S utilizando, né, essa fórmula aqui, π, θ, que é esse ângulo interno, vezes π, vezes r, onde r é o raio, dividido por 180. Tá? Se ele saísse daqui até aqui, eu já sei que é um meio de 2πr. Eu sei que é meia, né? Meia circunferência. Tá? Mas quando eu não conheço, né, qual é a parte de uma volta toda, mas eu sei o ângulo, se eu conhecer esse ângulo aqui, né, se eu conhecer meu deslocamento angular, eu consigo achar o ΔS através dessa formulinha aqui. Beleza? Então, no movimento circular uniforme, vale as mesmas condições lá, né? Mesmas condições, mais ou menos, né? Vale, né, a posição inicial, a final, a forma de calcular a posição final é a mesma, só não vale o quê? Não vale aquela história lá de que, né, se um referencial que está em movimento retilíneo uniforme vai oferecer as mesmas condições de um referencial repouso. Lembra lá no exemplo que a gente viu uma menina pulando, né, dentro de uma cama elástica, dentro de um caminhão-baú? Lembra lá que a gente viu lá o movimento circular uniforme, uma das características, né? Que essa menina, né, ela não saberia dizer se o caminhão, né, se o caminhão estivesse parado ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra lá da aula anterior? Tá? Porque o movimento retilíneo uniforme e repouso oferece as mesmas condições, né, para o observador. Né? Por exemplo, quando você está num trem parado, né, é uma coisa, e quando você está num trem que está em linha reta com velocidade constante, é como se você estivesse no trem parado. Tá? É as mesmas, se você experimenta as mesmas condições. Mas isso só vale para o movimento retilíneo uniforme. Movimento curvo não. Movimento curvo não é assim que funciona. Né? Se eu tiver um carro parado, né, e agora o carro estiver fazendo uma curva, mesmo com velocidade constante, né, você vai perceber que o movimento está ocorrendo. Tá? Não, você não vai ter a mesma sensação. Você vai se sentir colado na parede do carro.
Tá? Então, movimento circular e uniforme é a mesma forma de calcular posição final, né? Mesma ideia, só não vale aquelas ideias lá de que referencial em repouso e referencial em movimento, né? As coisas são iguais, as coisas acontecem da mesma forma nesses dois referenciais. Isso não vale para movimento circular uniforme, tá? Beleza, então, nosso querido movimento circular uniforme, né? Não tem muito o que falar para ele, a forma de trabalhar, a gente não vai trabalhar aqui a mesma coisa que o movimento retilíneo uniforme, não tem muita... Seria as mesmas questões, né? As mesmas ideias, né? Então, não tem muito o que fazer, tá? Pessoal, aqui é importante período e frequência, tá? Então, uma coisa bem particular do movimento circular, né? O movimento circular também é chamado de movimento periódico, né? Porque é um tipo de movimento onde um corpo sai de um ponto e volta para o outro. Esse tipo de movimento onde sai de um ponto e volta para o outro, né? É chamado periódico, tá? Então, a gente tem duas definições importantes, tá? Período, aqui eu não sei por que eu botei separado aqui embaixo, mas tudo bem. Período, então o que é? Duas definições importantes, período e frequência. Primeiro, o que é período? Período é o tempo necessário para dar uma volta completa, para uma volta completa. Período é o tempo de movimento, logo as suas unidades são tempo. Então, período a gente calcula em segundo, em hora, em dia. Então, o que é período? Tempo para dar uma volta completa. Por exemplo, o período de rotação da Terra é 24 horas. O que são 24 horas? O tempo para a Terra dar uma volta completa em torno do eixo. Tá? Na superfície da Terra, quando um ponto sai e volta depois de 24 horas ao mesmo ponto, né, esse aí é um período, esse tempo é um período. Tá? Então, bota na cabeça, período, tempo necessário para que um corpo descreva uma volta completa. Tá? E por tratar-se de tempo, o período então é dado em segundos, horas, dias, anos, depende do sistema, depende do que a gente está se referindo. Frequência. Frequência, pessoal, é um número de voltas completas por unidade de tempo. Tá? É o número de voltas completas por unidade de tempo. É uma definição, né, muito importante, uma ideia muito importante que a gente trabalha na parte de ondas, né, de movimentos oscilatórios, ou movimentos harmônicos simples, né, e no movimento circular, tá? Importante aqui, se o número de voltas é por segundo, a unidade é o hertz. Então, o que é o hertz? Talvez alguém já tenha ouvido falar, né? O megahertz, os gigahertz, aí, frequências, né? Frequências de ondas eletromagnéticas, né? Frequência de ondas de rádio, tá? Mas é o número de voltas. No caso da ondulatória, seria o número de pulsos, né? O número de comprimentos de onda por segundo. Aqui para nós, no movimento circular, a frequência é o número de voltas por segundo. Se o número de voltas for dado por segundo, a unidade é o hertz. Se o número de voltas é dado por minuto, a unidade é o RPM, rotações por minuto. Tá? Então, hertz é rotações por segundo, RPM, rotações por segundo, recebe o nome de hertz, né? Então, voltas, ciclos por segundo. E quando, né, o número de voltas é dado por minuto, a gente tem rotações por minuto. Rotações por minuto RPM. Existe uma relação entre período e frequência. Lembra, período representado pela letra T, tá? Ó, período representado pela letra T e frequência representado pela letra F. Então tá aqui, né? E qual é a relação? Frequência é o inverso do período, ou seja, frequência é 1 sobre T. Beleza? Então, frequência F, período T. Período T, frequência F. Tá? Então a gente tem uma fórmula também aqui para converter a frequência em Hertz em RPM, rotações por minuto. Frequência em Hertz é igual a frequência em RPM por 60. Tá? Então isso aqui eu posso converter Hertz para RPM, RPM para Hertz e, né, vice-versa.
Certo, pessoal? Então, duas definições importantes aí no movimento circular, né? Características do movimento circular. É um movimento periódico, então todo movimento periódico a gente trabalha com essas duas grandezas, período e frequência. Período é o tempo para dar uma volta completa. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Se o tempo em questão for segundo, o número de voltas por segundo, frequência, é dado em hertz. Se o número de voltas é dado em minuto, aí por exemplo tem número de voltas por minuto, a unidade desta frequência é RPM. Então, número de voltas por segundo é hertz, número de voltas por minuto é RPM, frequência. Tá? Beleza, e aqui então a conversão, né, da frequência em hertz para a frequência em RPM. Frequência em hertz é igual ao valor da frequência em RPM dividido por 60. Um exemplo bem rápido aqui, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, então a gente vai ter duas aulinhas ali, tá? Em certo instante, o motor de um carro gira 3.000 RPM, 3.000 rotações por minuto. Determine a frequência do motor em hertz, rotações por segundo, o período de rotação desse motor. Eu tenho a frequência em RPM, eu quero saber qual é a frequência em hertz. Eu tenho rotações por minuto, eu quero saber 3.000 rotações por minuto. Dará quantas rotações por segundo? Né? Eu uso a fórmula frequência em hertz é igual a frequência RPM por 60. Só substituir o valor. Né? Frequência em RPM está aqui, esse é o 3.000. 3.000 por 60. Dividindo, eu tenho uma frequência em hertz de 50 Hz. Então, rodar 3.000 rotações por minuto é a mesma coisa que rodar 50 rotações por segundo. Beleza? Eu quero saber qual é o período, qual é o tempo para dar apenas uma volta, tá? Então tá aqui 1 sobre período, né? Eu vou usar a frequência aqui em Hz, então eu uso 50 Hz, 1 sobre T, multiplico cruzado, 1 vezes 1, 1, 50 vezes T, 50T, tem aqui o T, eu passo 50 para o outro lado dividindo, então 1 sobre 50, 0,02 segundos é o tempo necessário para esse motor dar apenas uma volta completa. Tá? A última questãozinha aqui é da roda gigante. Tá? Então são questõezinhas bastante simples, envolvendo, né, exemplos práticos aí, sem muita firula. Uma roda gigante de 10 metros de raio, então a distância do centro do eixo dela até aqui, a estrutura, né, onde está presa as cadeiras, né? Essa roda gigante aqui, né, ela não tem cadeira, ela tem umas gôndolas, né? Mais chique. Tá? Tem período de rotação de 10 minutos. Então, ou seja, essa cadeira que está aqui, por exemplo, ela vai demorar 10 minutos para sair, né? Sai desse ponto, vai e volta aqui. Né? Então, o período de rotação, o tempo para essas cadeirinhas dar uma volta completa, 10 minutos. O raio da roda gigante, a distância do centro até a borda, 10 metros. Eu quero saber a velocidade em km por hora. A gente sabe que é um MCU, né, pessoal? Então é um movimento circular uniforme. Mas, né, calcula a velocidade média aí. Então, para uma volta completa, né, eu tenho que 10 minutos, eu tenho que passar para segundos. 10 minutos multiplica por 60 segundos, dá 160 segundos, né? Aqui, 10 minutos. Desculpa que dá 600 segundos, pessoal. Eu não sei porque que eu botei. Né? Porque que eu botei 160 aqui. Tá, 10 minutos. 10 minutos e 60 segundos dá 600. Né? 600 segundos. Então estaria que refazer aqui o cálculo, né? Então tem um errinho aqui, pessoal, agora que eu percebi, tá? Então aqui é 160. Depois eu vou cancelar nossa aula por enquanto aqui, tá? E depois nós retornamos desse probleminha aqui, porque eu tenho que corrigir esse valor aqui. Até mais, tá?